Iniciar a gravação. Então, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Eu tentei jogar ao vivo aí, mas a internet aqui não está dando certo. Tudo bem, nós vamos fazer de novo. Estavam falando a respeito do Salmo 51, das 5 terríveis sensações que obrigou Davi a confessar os seus pecados, a se livrar daquelas toneladas de peso, que a Bíblia diz que o Senhor pesa o espírito, né? E Davi estava sentindo um peso terrível depois que ele pecou com a Batseba, a mulher de Urias, a quem ele induziu à morte. Todos conhecem essa história. E daí surgiu o Salmo 51, é um salmo comovente, é um salmo que mostra o porquê Davi, ele era um homem abençoado, sempre foi abençoado por Deus, por causa da sua sinceridade. Davi lembrava do tempo que ele era jovem, como ele tinha comunhão profunda com o Senhor. Através do instrumento, de uma harpa pequena, confeccionada por ele mesmo, ele tocava, e que tocava o coração de Deus. Sempre o seu louvor, o forte de Davi, foi o seu louvor. Seu louvor muito agradou o Senhor, a ponto de momentos assim ele expulsar espíritos imundos do Saul, lembra? Tocando e louvando a Deus. A maior parte desses salmos é de autoria de Davi, um grande compositor que compunha por compor, compunha do coração como uma oração diante do Pai, e sim, isso sempre agradou a Deus. Só que, ultimamente, quando Davi tinha crescido, e já tinha feito tantas proezas, como jovem, depois como se tornou o rei, e ele cresceu o território de Israel, seu exército se tornou numeroso, e ele então cai numa zona de conforto, e isso é o perigo para todos nós, cairmos em zona de conforto, depois que nós temos muita conquista nessa terra. Gente, servos, terras, ouro, prata, fama, nome, status, né? E nesse período de conforto, nesse período de estabilidade, o governo dele, a tua tropa vai para uma guerra lá com o comandante Joabe, e um dos 30 era vizinho seu, Urias, um homem fiel, um cristão, vamos assim dizer, um crente, né? Fiel, né? Não havia o cristão propriamente dito naquela época, um justo, corajoso, poderoso, valente. Aquele homem deixa a esposa, vai para a guerra, Davi olhar pela janela, vê ao longe, por cima do muro, aquela mulher bonita tomando banho, e ele sentiu desejo por ela, mandou alguém lá, um soldado trouxe a mulher, e ele então caiu com aquela mulher, pecou com ela. Ao pecar com aquela mulher, ficou com ela, mulher jovem, mulher bonita. Passados uns dias ela vem e disse: estou grávida. Aí ele: e agora? Como vai justificar que você está grávida, se o seu marido está para a guerra? Quanto tempo? Tentou, mandou dar férias para o soldado, Urias vir. O soldado não queria vir de jeito nenhum, veio na marra, porque ele não vai deixar as tropas lutando e eu voltar para casa. Acabou não ficando com a esposa, ele manda o homem de volta, coloca na linha de frente, e o homem morre. Quando ele morre, Deus manda um profeta, Natan, com um sonho que deu para ele. E o profeta já estava observando que aquele irmão já não estava com a mesma comunhão, que aquele irmão já estava tomado, seu coração com hipocrisias, né? Friezas. As obras espirituais, o louvor não era mais o mesmo. Deus mostra para Natan a situação num sonho de uma fazenda. Tem um fazendeiro muito rico, tinha milhares de cabras, de ovelhas, de jumentos, tanta coisa. E morava também um capataz pobre que só tinha uma ovelhinha criada na mamadeira. E passa um viajante por lá, o homem, em vez de matar um dos seus carneiros, das suas ovelhas, para dar de jantar, manda pegar a única ovelhinha que o capataz tinha, mata e oferece de jantar para o homem. O profeta recebe aquela revelação em sonho, vem até o palácio do rei e bate na porta.
O rei, quando viu o profeta, já sentiu, sabe, quando a gente está frio na fé, quando a gente está meio distante de Deus, indiferente com as coisas, e chega aquele profeta do Senhor, cheio do Espírito Santo. Ele sentiu aquele impacto com a presença daquele irmão, daquele pastor. Deve que ele ter dito para o Senhor, irmão: irmão, entra para dentro. Aí o irmão não estava muito com vontade de conversar, não. Eu queria só entregar o recado de Deus. Senta, não, eu queria contar para você um sonho. Deus me deu. Contou assim. E aí, então, quando contou, no que ele diz, que matou a ovelhinha do homem, Davi diz: esse homem é digno de morte. Ele falou: exatamente. O Senhor mandou dizer que esse homem é você. Tinha tantas mulheres aí, você foi tomar posse da esposa de Urias. Olha, que revelação. O profeta virou, deu uma sentença para ele, virou as costas e foi embora. E Davi cai nesse Salmo 51, uma pressão. 5 terríveis, muitas, mas pelo menos 5 terríveis sensações eu reservei aqui. Eu analisei aqui o Salmo 51 e fui verificar 5 terríveis sensações de peso que o obrigou a confessar. A primeira sensação foi uma sensação de sentença. Deus me deu uma sentença, vai ter consequência o meu pecado. Vai ter consequência o meu pecado. Meu pecado não vai ficar dessa maneira, não vai ficar dessa forma. E é exatamente isso. Essa primeira sensação terrível está no versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Você está escrito as transgressões, minhas transgressões estão diante de mim, apaga elas. O desespero. Segunda terrível sensação foi uma sensação de sujeira. Ele se sentia sujo, completamente sujo. Sabe aquela pessoa que quer tomar banho, toma banho e parece que está sujo ainda. Está no versículo número 2 e mais alguns versículos. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lava-me, Senhor, lava-me, porque não adianta eu lavar, eu tentar usar mecanismo de PNL, de tentar repetir para ver se sai, não sai. O meu pecado está sempre diante de mim, lava-me, estou sujo. Então, versículo de número 7, purifica-me com ensopo, ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve, porque se o Senhor não me lavar, eu por mim mesmo não dou conta de me limpar, de me purificar, de me lavar. Terceira sensação terrível, era uma sensação de hipocrisia. Ministrava o louvor não subia. E ele diz no versículo de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse meu coração, ele não é mais o mesmo. Eu louvo, não é como antigamente, que eu louvava, eu sentia que eu recebia. Agora eu estou louvando, não está subindo o meu louvor. Eu estou ministrando um culto diante do Senhor. O meu culto não está subindo na tua presença, o Senhor não está recebendo. O meu louvor, ele não está passando o teto, ele não adianta, por quê? Diante dele há o pecado, e o pecado não deixa o louvor passar. Há aquela capa de hipocrisia, há um impedimento naquele cântico tão lindo, tão bonito. Pode ter um teclado, uma guitarra, uma bateria, um violão, um cântico, tudo, som, a mesa de som, a qualificação perfeita. Nada estava adiantando, entendeu? Então ele diz, abre meus lábios e minha boca manifestará louvor. Versículo de número 15, Salmo 51, estou com a Bíblia aberta no Salmo 51. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Olha, não está subindo o meu louvor, se o Senhor não abrir a minha boca. Não adianta eu abrir a boca, não adianta eu cantar, não adianta eu louvar, não está subindo, não está passando. Eu sinto que terminou o louvor aí, eu vou embora e eu estou pior do que quando eu vim. É um culto de hipocrisia por causa do pecado. Então, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais de cantar. Quarta sensação terrível que Davi estava sentindo, a sensação de ter sacrifício rejeitado. A oferta, o dízimo, o carneiro, está no versículo número 16 e 17, ele diz, pois não te compraz em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Eu poderia chegar lá com 100 bois,
1000 bois e ofertavam no templo. Os sacerdotes, os cantores, o pessoal do templo fica feliz, né? Agradecer, obrigado, doou tanta, né? Milhares de bois aí, porque o sacerdócio depende dos dízimos, das ofertas, das primícias para viver, mas muito obrigado. Só que o sacerdote estava alegre, mas o Senhor não recebia, ele sabia, ele voltava para casa, disse: o meu sacrifício não foi aceito, o meu sacrifício não passou, o meu sacrifício não foi recebido no céu. Não adianta. E ele diz aqui, ó: tu não comprases em sacrifícios, do contrário tu darei, tu não te agrada de holocausto. Claramente aqui, ó, eu estou sentindo, Senhor, tu não está recebendo. Verso 17: sacrifícios agradáveis para o Senhor são espírito quebrantado. Ele falou que Deus realmente é isso, coração compungido e contrito. Aí aquele irmão ali, que não trouxe quase nada, só trouxe um bezerrinho, e eu sei que esse bezerrinho foi aceito. Aí eu trouxe aí 1000 bois, não foi aceito, aquele bezerrinho dele foi aceito. Lembra? O Senhor Jesus falou daquela viúva que deu umas moedinhas, e muita gente botando no gasofilaço um monte de dinheiro. Ele disse: aquela viúva lá deu a maior oferta. Para aferir a oferta, o dízimo, o sacrifício, só Deus. Só Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, não tem dinheiro, seu culto sobe, seu sacrifício sobe. Às vezes vai um irmão, muito dinheiro, e dá vultosas ofertas, vultosos dízimos, ele volta vazio, e aquele que não deu e não tinha nem para dar, às vezes deu lá um pouquinho de dinheiro, um pouquinho, subiu. Qual que é mais importante, não é verdade? Então, Davi tinha essa sensação terrível, que é uma sensação de ser rejeitado, como Caim foi. Caim ofereceu a Deus, foi rejeitado. Você ir para o culto, e o seu culto com você e Deus, né? Não há necessidade de ter gente na igreja, igual agora eu estou aqui sozinho na igreja. Mas você sabe, meu culto foi aceito, minha oração foi aceita, meu louvor foi aceito, minha oferta foi aceita. Não tem nada melhor do que isso. Quinta sensação terrível é que o Espírito Santo estava afastando. Ele sentiu que o Espírito Santo ia afastar de vez. Ele já vinha lutando para afastar, já queria deixá-lo, porque ele entristeceu o Espírito Santo com as suas carnalidades. Ele está dizendo aqui assim: não, verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não retire, Senhor, o teu Santo Espírito, não afaste o Espírito Santo. Por quê? Ele sabia que ele tinha matado o leão, matado o urso, derrubado o gigante. Ele sabia que ele tinha vencido guerras, ele tinha destruído os filisteus várias vezes. Não foi no seu poder, foi no poder de Deus. Não foi na sua habilidade, na sua inteligência, na sua capacidade. Desde menino ele sabia disso. Foi o Senhor, e ele não poderia perder o Senhor. Tinha mulheres, tinha reino, tinha fama, tinha nome, tinha prata, tinha ouro, tinha soldado, empregado, tinha tudo que ele queria. Mas ele estava perdendo quem é muito mais importante. Estava perdendo o Senhor. Aí ele confessa. O Salmo 51 é um salmo que a gente tem que estar sempre lendo ele para a gente rever. Da onde foi que nós saímos e quem nós somos no Senhor. Davi então confessa e diz: Senhor, me restitui mais uma coisa. Me restitui a alegria da salvação. Eu perdi a alegria da salvação. Eu quero a alegria da salvação. Eu quero praticar as primeiras obras. Eu vou pagar um preço. Pagou mesmo, pagou o preço. Consequência do pecado, fica. Pagou alto preço. Mas ele pediu perdão, se humilhou diante do Senhor. Ele diz: sacrifício agradável ao Senhor é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza uma pessoa que vai adorar o Senhor, que tem o coração quebrantado. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for, pode ser governo, pode ser o que for. Se ele tiver o coração quebrantado diante de Deus, coração compungido, contrito, não desprezarás. Não é um religioso, não é o irmão que está na igreja todo dia, não é o irmão que é firme e diz: eu não falho. Não. Quem tem o coração quebrantado,
compungido e contrito, o Senhor não desprezará. O segredo está onde? Nosso coração. A motivação pela qual nós estamos cultuando, a motivação pela qual nós estamos servindo a Deus. Então, restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Não pode perder a alegria da salvação. Quantos irmãos já perderam a alegria da salvação? Já perdeu a graça, o brilho no louvor, ou na oração simples, na própria vida, né? A gente perde. O que a gente perde? Por causa do pecado. O pecado, ele se instala, ele nos engana, se instala dentro de nós, para nós viver na hipocrisia, e tudo que nós fizermos não é assim. Vai para o altar, pode estar bonito perante os homens, pode estar bonito perante a igreja, mas perante Deus está sujo, perante Deus está feio. Aí o Senhor, então, só Ele para abrir os nossos lábios, para nós ter um verdadeiro louvor. É Ele que começa o culto em nós. Não adianta nós de nós mesmos começarmos o culto e começarmos a falar e a orar e pregar bonito e cantar bonito e tudo, quando tem um obstáculo lá dentro, que só nós sabemos. Nós temos que retirar aquelas tralhas, aqueles entraves, aqueles entulhos, limpar, confessar e deixar, que a confissão aqui é confessar e deixar, alcançar a misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo essa palavra nesse dia de hoje. Muito obrigado. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as muitas consolações do Espírito Santo seja com você, com sua família, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.